Hoje, mais um episódio de Nem Tudo é Só Política. Raul Alfredo, no comando do programa. Hoje eu estou entrevistando uma deputada especial. Por que especial? Ela é a mais votada do Noroeste de Minas. Ela veio de Patos de Minas e fez sua carreira pública em Paracatu. Estou hoje com a nossa deputada estadual, uma das maiores bancadas do Brasil, 15 deputadas da Assembleia Legislativa, Marli Ribeiro. Tudo bem, Marli? Tudo ótimo. Melhor ainda estar aqui com você, né? E com esse público que te acompanha aí. Eu te agradeço, viu, Marli? Marli, é um imenso prazer estar aqui com você e contar um pouco da sua história, que é uma história muito bonita. Caso de passagem, eu sei da sua história e por isso que eu a convidei aqui para estar aqui no programa, para contar a sua história para as pessoas, falar da sua infância, como que é a sua vida hoje em dia, nessa correria. A Marli, gente, Marli, apesar de ser muito nova, ela já tem 4 filhos, 6 netos, 6 netos. 6 netos. E é muito bem casada, há muitos anos já, com um bispo. Ela já, desde de nova, ela aceitou uma missão. Ela vai contar isso aqui melhor do que eu. Marli, por favor, eu gostaria de saber um pouco da sua infância, como que foi, que tudo começou, como que deu, você chegou, você já foi vereadora, 3 mandatos dentro de Paracatu, é muito conhecida em Paracatu, e você vai falar um pouco para nós aí desse seu cotidiano aí, dessa sua vida que é muito bonita, dignas de passagem. Bacana. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, né? De estar aqui hoje falando com você, com as pessoas que te seguem, né? É um prazer muito grande. Conto com seus eleitores também para isso, Meus viu, Marli? eleitores. Porque não é só o pessoal que me segue, não. Graças a eles, nós temos públicos também. Acredito que hoje você vai ganhar seguidores. Olha, coisa boa, tá vendo? Né? Tá vendo? Então, é uma oportunidade que a gente tem de testemunhar, né? Porque não sou só deputada, mas sou missionária, né? Missionária que há 40 anos atuo no social. Atuo no social. 40 anos fazendo trabalhando. Bem sem pensar a quem. Fazendo bem sem pensar a quem. Sem olhar a quem, na verdade, né? Estendendo a mão amiga, abraçando, socorrendo, ajudando. Ai, muita coisa. E então, assim, vamos contar um pouco resumido, que a minha história também ela é muito longa, né? Tem muitos episódios bons, claro. ruins. Eu até uso uma frase, eu gosto muito de falar ela, que meus piores momentos foram os meus melhores momentos. É como você falou, nem tudo é política, né? Então, realmente, nem tudo é política. É a mão de Deus, é o poder de Deus trabalhando na vida daqueles realmente que creem e que amam a Deus, né? Então, eu sou natural de Patos de Minas. Minha família é de Patos de Minas. Família grande, né, Marli? Não é muito grande, não. Mas nós nascemos lá e nasci num lar disfuncional, né? Porque meu pai era alcoólatra e meu pai, assim, não tinha compromisso em cuidar da família. E nesse lar, realmente, nós presenciamos muitas coisas, foi muito sofrimento, passando muita dificuldade, passando até mesmo, né, a falta do alimento, e fala fome, porque é a falta do alimento. Você então já passou, olha gente, a primeira deputada aqui que passou a falta do alimento, que ela prefere falar assim, mas o famoso, o dito popular é passar fome. Passar fome, passar tudo, né? E então, em Patos de Minas, ali eu saí de lá muito cedo, porque minha mãe resolveu tentar a vida em Brasília, né? Ali eu fui desenganada dos médicos, vamos dizer assim, né? Já tive um problema de saúde muito sério, uma hemorragia. Minha mãe fala que um casal de empresário me socorreu, porque se não tivesse me socorrido, eu não estava viva hoje. Quando você nasceu? Quando eu nasci, eu tinha mais ou menos um ano e pouco, quando eu tive esse problema nas amígdalas, né? Eu tive uma hemorragia muito séria, viu? E aí esse casal resolveu custear o tratamento para nós, né? Minha mãe não consegue lembrar hoje, que eu gostaria muito de voltar e agradecer, né? Porque ele salvou uma vida, e não só uma vida, salvou muitas vidas, né? Porque através da gente, a gente faz esse trabalho há 40 anos. E ali nós fomos para Brasília. Minha mãe conseguiu um pedaço de terra ali, né? Meu pai, uma chacrinha.
E ali no centro de Taguatinga. E ali nós começamos um trabalho diferente. Minha mãe é artesã, trabalha com bambus, né? Trabalhava com bambu. Ela gostava de fazer suas hortas, muito trabalhadeira, minha mãe. E ensinou a gente a trabalhar, né? Mas, uma certa época, né, o governo de Brasília colocou essa família na rua, né? Foi muito triste, porque éramos... Que ano foi isso? Você lembra? Eu não consigo lembrar. São muitos anos, né? Eu até tenho que parar, me organizar nessa história, porque acredito que ela vai virar um livro, entendeu? É verdade, claro, uma história muito bonita. Ela vai virar um livro porque, uma história de superação. Superação, né? Que a gente vê tantas pessoas hoje sofrendo, tantas pessoas que acham que não consegue vencer, que não consegue realizar seus sonhos, seus objetivos, mas tudo é com sacrifício, né? Com esforço, é com batalhas, é com lutas que a gente consegue chegar onde nós chegamos. E aí nós fomos ficar na rua 6 filhos na rua, né? E fomos ficar ali debaixo de papelão, de plástico, não tinha nada realmente. A gente Peraí, Marli, muito. Você morou na rua de Brasília ou de Paracatu? Morei na rua de Brasília. Até então estava em Brasília na minha infância, né? Eu estava em Brasília. Eu fui para Paracatu, eu tinha 17 anos, foi quando eu me casei, né? E ali nós ficamos nas ruas. Eu hoje até liguei para minha mãe. Mãe, quanto tempo nós ficamos, né? Porque eu lembro de alguns episódios muito fortes, né? Que quando nós ficamos lá e depois um senhor ofereceu minha mãe um pequeno meio lote, né? Para ela construir o barraquinho dela. Foi quando ela foi construir, não tinha aonde buscar o material, foi buscar nas sobras de lixo, né? Lá em Brasília, antigamente, tinha o local onde as pessoas jogavam tudo, né? Então, ela foi buscar lá, e nós ficamos um bom tempo nesse barraquinho, feito de tudo, de papelão, de plástico. Então, assim, eu presenciei muitos momentos difíceis na minha vida, né? Muitas história dificuldades. De superação. Muita enfermidade, muita doença, muita dor, muita tristeza, porque meu pai ainda no alcoolismo ainda, né? Ele morava também com vocês na rua? Ele vivia com a gente, né? Ele não conseguia ter um trabalho e minha mãe que tinha que se virar para sustentar Era um pai, crianças. né, sua mãe? Era um pai e uma mãe ao mesmo tempo? Um pai e uma mãe. Mas a minha mãe nunca saiu na rua para pedir. Eu não lembro, e ela nunca aceitou isso. Mas as pessoas levavam as doações da nossa casa, né? E ela com muito trabalho, porque quando a gente conseguiu fazer esse barraquinho, aí ela foi voltar a fazer seus artesanatos, suas peneirinhas, seus balai, e ela me colocava junto com ela para ajudar ela. Qual que é o nome da sua mãe? Maria Divina. Olha, Maria Divina, parabéns, viu? Você vai ver esse programa. Parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo ato de superação e o ato de guerreira que você foi para criar esses filhos. Então, nós ficamos nessa luta, batalha, até fazer a casa de alvenaria. Então, tudo que entrava de recurso, porque a gente fazia esses artesanatos, ia para a Feira do Guará, Feira da Cilândia, os nomes que as pessoas conhecem em Brasília, né? Venda de casa em casa, e eu sempre saía. Você está falando das cidades satélites, né? Lá de Taguatinga, né? Taguatinga Norte, a gente andava até Taguatinga Centro, e era tudo muito divertido. Para mim era divertido, né? A pé? A pé, às vezes meu pai colocava a gente na carroça, aquela coisa louca, mas andava muito a pé, para vender, né? E Deus é tão bom que conseguia vender, acredita? Vendia esses artesanatos e aí a minha mãe conseguiu, depois desse barraquinho, ela conseguiu fazer uma casinha de alvenaria. Aí sim, aí a gente começou a ter, né, realmente o conforto que a gente precisava, né? Mas uma vida digna. Digna, verdade, digna. E foi assim, quando eu tive então você teve uma subvida. Uma subvida. E minha mãe fala que eu não sabe nem como que eu escapei, porque sempre fui uma menina muito doente, né? Muito doente. Claro, as crianças que nascem... Claro, sem a alimentação apropriada. Né? Sem alimentação apropriada. Sem as vitaminas que precisa o corpo. Ela cresce desnutrida, claro. Né? Sem as vitaminas, né? Então eu falo que eu sou um milagre, eu não sou uma pessoa, sou um milagre de Deus, né? Porque o que já passou na minha vida, que já aconteceu, que continua acontecendo, né?
Então, conheci a igreja com 11 aninhos. Eu conheci a igreja chamada Casa da Bênção, que nasceu até aqui em Belo Horizonte. Essa igreja hoje ela tem em todos os estados e até fora do Brasil tem essa igreja. Mas uma igreja que acolhia as pessoas necessitadas, pobres, uma igreja que investia. Com 11 aninhos... É tipo como a Assembleia de Deus. Mas só que a Igreja Casa da Bênção, ela tinha uma diferença, porque ela fazia um trabalho de social e de libertação, né? Não é só a pessoa chegar e cultuar e ir embora, não. Ela fazia um acompanhamento, né? Então, me lembro que eu fui acompanhada pelos pastores e amei a igreja e levei minha família para a igreja, onde Deus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Aí, de uma casa, ninguém acredita nisso, mas de uma casa, minha mãe passou a ter 5 casas em Brasília. Hoje ela está com 3 casas. De onde veio isso? Milagre de Deus, trabalho, né? Trabalho, esforço, que minha mãe ensinou a gente a trabalhar e empreender, né? Então, esse era o empreendimento dela. E aí, hoje ela tem casa em João Pinheiro, tinha casa em Uberlândia, vendeu, está lá em Brasília com 2, está com quase 90 anos. Venceu na vida. Venceu na vida. E nós... E com certeza sabe dar valor. Não, porque passou... Dá valor. Pelo pão, não vou falar aqui o diabo, porque isso aí é uma coisa desnecessária, muito triste, é muito pesada, mas passou por muito sofrimento. Marli, eu estou aqui com você, deputada, vou te chamar de deputada, eu estou com a senhorita aqui, eu vou te dizer uma coisa, nenhum desses entrevistados todos que passaram aqui, até agora, não tem uma história de superação igual a sua. A sua história é emocionante. Emocionante. Ainda mais uma pessoa igual eu, que sou mais emotivo, sabe, Marli? Eu tô assim, pensando, olha para você ver, a deputada Marli, hoje é uma deputada, entra na Assembleia, representante do povo, representante de quase 40 mil votos a confiar nela. Ou seja, uma pessoa que já passou, vamos dizer, por tudo na vida. Tudo. Ela passou pelas coisas mais pesadas que um ser humano pode passar. É por isso que eu até insisti para a assessora dela que está aqui, vou até mandar um beijo, mas ela está aqui. Mas vou mandar um beijo para ela, Gisela, para trazer ela aqui. Porque a história era muito bonita. E eu estou vendo aqui que mais cheia de detalhes, então, é mais ainda. É mais porque ainda. Eu não conhecia esses detalhes. Tem detalhes que a gente... Todo mundo fala, que até passa hoje choro, lá, né? Marli, na Assembleia, deputada, eu falo assim, olha, essa daí tem uma história muito bonita, mas não conhecia a fundo essa história, e agora todos vão conhecer. Isso é muito bonito, deputada. Parabéns pela sua história. Ajuda muita gente, né? Que é isso? Tá reclamando da a pessoa vida. Reclamando da vida, exatamente. E com tudo, e fala, eu não tenho nada. Como não tem nada? Como não tem nada? Escuta a história dela aqui. Escuta a história dela, porque é uma história de emocionar. O que ela está contando... E olha, gente, que eu tenho certeza que ela não contou nem um terço. A pessoa que passava na cabeça dessa menina, de uma menina na rua, olhando todo mundo, uma criança num Natal, com uma boneca. Num Natal, numa Páscoa, com os ovos de Páscoa. Você já pensou na cabeça dela o que ela pensava? Ali, como isso aí? O que é isso? Eu não tive boneca. Eu falo, gente, quando eu queria uma boneca, a gente tinha que procurar algum lugar onde alguém jogava, se levava eu lembro disso, né? A gente tentava lavar aquele corpinho, faltando o bracinho, a cabecinha, isso é muito forte, viu? A gente tem momentos, realmente, que a gente lembra, a gente não pode esquecer, né? Graças a Deus, porque foi a mão de Deus que me trouxe aqui, eu tenho certeza disso e sou grata, sou muito grata a Deus. Existe algo que o ser humano precisa ter, é gratidão, pelo pouco que ele tem, pelo muito que ele tem, e nunca esquecer do que Deus fez na vida dele. É algo que eu te falo que é fé. A fé... ela move montanhas e moveu muitas montanhas da minha vida. A senhora é uma testemunha clara disso. Deus escolhe, né? Inclusive, não sei se você conhece a Bíblia, mas lá no livro de Samuel fala que Deus tira do pó e do monturo e faz assentar com os príncipes. E hoje eu me vejo assim, que eu falo, gente, no meio de milhares de mulheres, de homens do estado de Minas Gerais, Deus resolve escolher alguém. Não, dos 77, dos 14 milhões, 14 não, minto, desculpa, dos 20 milhões,
Você é Eu 77. porque... Das 15. Porque são 15 mulheres lá na Assembleia, representantes do povo. E, biblicamente falando, a gente precisa dar esse testemunho, né? É algo que Deus faz, porque quando você dá um testemunho, Deus acrescenta mais na sua vida, entendeu? Então, hoje, assim, é algo muito forte, porque quando eu fui para a igreja, ali eu me entreguei à igreja, ao trabalho da igreja, em tudo. Eu sempre tive aquele senso de justiça, aquela vontade de defender, de entrar, às vezes, numa briga de alguém para defender aquele que estava sendo injustiçado, sabe? Aí eu fui, gente, algo diferente tinha em mim. E sempre muito pontual, muito parceira com a igreja. E ali eu conheci meu esposo, né, que era um jovem que frequentava a igreja também, onde nós ali casamos. E ali dentro de Brasília mesmo, a nossa igreja investiu num trabalho com a gente, discipulado, e colocou a gente para fazer isso. A gente fazia nos vários lugares em Brasília, onde tinha muitos lugares perigosos, onde tinha bocas de fumo, a gente trabalhava, a gente evangelizava, socorria de casa em casa. Aí o trabalho cresceu, o nosso líder mandou a gente para Paracatu. E hoje em Paracatu estamos há 41 anos. 41 anos. Só que eu cheguei e já fui tendo uma vontade de abrir uma entidade, uma associação, onde... É isso que eu ia te perguntar. Da onde que veio essa vontade sua, ô deputada, de servir ao povo, de candidatar, servir de alguma forma ao povo, já que você já servia na igreja, claro. Verdade. Mas eu estou falando porque nós precisamos de ferramentas. Ferramentas. Porque é só você tentar servir, por exemplo, eu também tento servir ao meu jeito, nas minhas condições, nas minhas limitações. Mas quando você tem uma expansão, um mandato, ele facilita muito mais. O poder é maior para você fazer o bem, né? Algo que eu... É uma ferramenta. É algo que eu tenho como missão de vida, né? Aquilo que eu passei, então eu sinto na pele aqueles que estão passando, entendeu? E aí eu chego em Paracatu, nós começamos a fazer um trabalho social. A gente fazia um trabalho de casa em casa, arrecadava alimento, depois devolvia esse alimento. Eu recebia pessoas na minha casa que queriam ajuda. A minha casa, durante 11 anos, foi um lugar onde eu recebia pessoas para me abrigar, para me ajudar, meninas que tinham problema, pessoas vítimas de até mesmo de pedofilia. E diversos problemas, não era só na área de álcool e drogas. Eu fiz muita coisa louca, entendeu? Muita coisa louca. Mas aí você, deputada, a senhora sentia, por exemplo, aquilo que você já passou, aí você via que as pessoas, não pedofilia, mas, quer dizer, eu não sei também. Eu não passei por isso. Não passou, graças a Deus. Mas você via aquela situação daquela menina, você se colocava no lugar dela. Exatamente. É muito mais fácil quando a pessoa conhece a empatia, né? Empatia. E a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que sentir o que ele está sentindo e trazer para mim, entendeu? Então, isso que me fazia e me impulsionava a cuidar das pessoas. E eu nem pensava em política, né? Eu estava ali com uma missão mesmo de vida e a gente via o resultado do nosso trabalho, as pessoas sendo resgatadas, restauradas, ressocializadas, reintegradas, e eu não tinha vergonha, não tinha medo. Eu enfiava a cara em tudo, eu fazia. Então, assim, por fim, a gente tinha também a nossa igreja, né? Que a igreja hoje fazia muito social, cresceu, tudo cresceu. Aí, de repente, num certo tempo, a gente resolve sair candidata. Por quê? Porque um trabalho social, ele tem um custo, né? Tem custo. E não só a entidade na qual eu era voluntária, outras entidades reclamavam que, às vezes, naquela época o governo ele não dava atenção, né, para as entidades, terceiro setor. Foi onde a gente, um dia, eu chegando num gabinete de prefeito, a gente foi pedir um socorro lá, né, porque eram várias pessoas que vinham pedir ajuda para internação. Era de 8 a 10 internação, eu tinha que arrumar esse recurso para internar, para mandar para as comunidades terapêuticas. E aí eu não tinha onde tirar mais, aí eu fui pedir socorro, né? Aí na época, o prefeito falou que não tinha condição. Eu falei, sabe uma coisa? Eu sei que a cidade tem condição, eu sei que tem, né? Foi onde nós decidimos sair vereadora. Aí eu resolvi sair vereadora. Teve a vitória, a primeira eleição, deputada? Lá são 17 vereadores. Na minha primeira candidatura, eu fiquei em terceiro lugar, a mais votada. Aí depois fui para a segunda candidatura, fiquei em segundo lugar. E por fim, nessa terceira candidatura, né, que só 2 anos e meio, eu fui para o primeiro lugar.
Ou seja, a cidade reconheceu o nosso trabalho, né? E quando a gente ia pedir voto de casa em casa, as pessoas falavam, nossa, você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Você lembra que você fez por mim? Não lembro. Você lembra que fez por meu pai? Não lembro. Lembra que fez por... Não lembro. Então, assim, quando você estende as mãos, você não espera nada em troca. Você estende as mãos para socorrer, para ajudar, né? Para matar a fome de alguém, para levar o que as pessoas estão precisando. Então, assim, acho que foi resultado, né? E eu falei, gente, quando você está como vereador é outra coisa, onde nós apresentamos muitas preposições, buscamos muitos recursos do governo federal, estadual, e Paracatu viu o nosso trabalho, né? E continua vendo, graças a Deus. Deputada, como você anda na rua, agora mudando um pouco de assunto em cima da política, como você anda muito na rua, eu também ando demais nas ruas, vejo as pessoas, você conhece até a rua melhor do que eu, mas de 10 pessoas que eu falo de política, 9 falam mal. Qual que é a sua opinião sobre isso, deputada? Onde que você vê onde está o erro? Por que os adolescentes estão tão desinteressados com a política? Por que as pessoas falam tão mal? E não falam só mal dos deputados, dos vereadores, não. Falam mal dos assessores também. A gente sofre pressão, porque eu trabalho com isso. A gente sofre muita pressão também. Porque eles estão desiludidos. É corrupção, é isso, é aquilo outro. O que você acha que está acontecendo? De quem é a culpa? Fala sobre um pouco isso, deputada, para eu entender a sua visão sobre esse questionamento da população. Infelizmente, realmente, a sociedade está insatisfeita, né? Insatisfeitos, jovens, as pessoas estão insatisfeitas, infelizmente, pelo que tem acontecido na nossa nação, né? Que antigamente as pessoas não tinham ciência, não tinham conhecimento de tantas coisas que acontecia, questão da corrupção. E hoje veio tudo às claras, veio tudo para todo mundo saber. Então, internet, né? Internet trouxe tecnologia tudo, muito rápida, muito, informação. né? Há muita injustiça na face da terra. Então, assim, isso realmente eles têm razão. Eles têm razão de às vezes, falar mal, né? Infelizmente, a gente vê esse descontentamento na vida de muita gente. E eles têm razão. Porque a gente sabe, né? No decorrer do tempo, a gente vai acompanhando, né, a história de muita gente, vendo, e acaba, infelizmente é isso aí. Então, acredito que isso aí tem que realmente haver uma transformação na nossa nação de forma geral, né, no governo municipal, estadual, eu acho que as pessoas federal, justas estão pagando pelos pecadores. As justas estão pagando caro pelos pecadores, caro, né, porque a gente sabe que a nossa nação é uma nação rica, uma nação que tem, né, como dar dignidade ao nosso povo, né, dar o que o nosso povo precisa. O povo brasileiro é muito acolhedor, muito hospitaleiro. Acolhedor, verdade. Festivo. Povo, verdade. Então, acho que o povo chegou no limite, né. E que tem fé também, tem fé. Povo que tem fé. Eu acredito que até a justiça de Deus está sendo cobrada aqui na terra, né, porque quando a gente passa a ter conhecimento de tantas coisas que a gente não conhecia, a gente fala, nossa, como pode, né? Tantos anos, tanto tempo, muita coisa, isso tudo era omitido. Mas hoje eu acredito que o povo não é bobo, o povo tem acesso às informações muito fácil, a internet, como te falei, né? Traz as informações que o povo precisa. E o povo tem mais conhecimento, né? O povo tem mais conhecimento. E essa polarização, deputada, Lula, no âmbito nacional, Lula e Bolsonaro, o que você acha disso? Essa polarização que virou o nosso país. Virou polarização, né? A questão da direita e da esquerda. Exatamente. É o que eu te falei, o povo começou a fazer separação das coisas, né? Esse me representa, esse não me representa, né? Então, há uma diferença, né, disso aí muito grande. Então, por isso que aconteceu isso aí. E acredito que acho que é sem volta. Isso vai continuar assim, entendeu? Esse me representa, esse não me representa, né? Deputada, fale um pouco sobre sua vida hoje com seus netos, se você tem tempo para eles, se você cultiva eles, ou se o trabalho está sugando a senhora mais do que você pensava, se você está tendo tempo. Fale um pouco sobre isso, porque eu gostaria de saber como é que é a sua vida, assim, particular, com o neto, com os filhos, como que você faz de ser a missionária, mas também ser uma mãe, uma avó. Apesar de ser nova. A senhora é nova e já é avó de 6 netos. Verdade. Fiquei mãe muito cedo, né? Então, tive 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E acredito, assim, que hoje, se eu fosse começar a minha vida, eu começaria diferente,
né? Eu falo que hoje eu dou maior importância ao lar, estar dentro de casa, a família, né? Os princípios, os valores, para mim é de grande importância. Que a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente sabe que foi lá atrás que nós erramos, né? Claro que um erro inconsciente, eu falo, que às vezes a gente carrega uma culpa, mas uma culpa que a gente não tinha, porque foi a educação que nós recebemos dos nossos pais e nós passamos para os nossos filhos, e os nossos filhos, às vezes, traz algum resultado que às vezes faz a gente sofrer. Mas eu tento fazer de tudo para que esse tempo venha ter para minha família, né? Minha família, parte da minha família mora em Paracatu, a outra filha minha mora fora do país, Estados Unidos, então eu tenho que cuidar desse tempo, né? Sempre brigo com as minhas assessoras, dizer ela está aqui, eu falo com ela, não faça agenda, não marca agenda, que Deus sábado, domingo é tudo que eu quero estar com os meus netinhos. Ai, não tem nada melhor, é sagrado. É sagrado, família é sagrado, sabe? Ixi, eu amo e eu acredito que eles me amam também, porque quando eu estou chegando, tem festa, né? Deputada, você fazer uma pergunta aqui um pouco mais íntima. A senhora pensou que você chegaria a ser o que você chegou na sua vida? Olha, eu não pensei, não. Eu só sei que... Foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo. O meu esposo foi candidato por 2 vezes. Ele ficou suplente, né? Ele foi vereador, esqueci de falar, ele foi vereador por 4 mandatos. E sempre teve, assim, participou da política, né? E ele teve 2 candidaturas, ele não conseguiu. A deputado? A deputado. E aí eu também Você teve uma? Tive uma, fiquei suplente. Em 2018? 2018. Aí, o que acontece? Nesse 2018, quando começou a pandemia, eu tive Covid. Eu e ele, nós tivemos Covid, né? Mas Covid grave? Nós ficamos internados. Poucos dias, mas nós ficamos internados. E aí, eu não estava com muita vontade de voltar a mexer com a política, né? Eu estava como vereadora, 2 mandatos e meio, mas meu coração já tinha fechado da Câmara. Eu falei, gente, eu não sinto mais vontade de voltar para a Câmara. Caso eu não ganhar, eu não volto mais. Parece que minha missão já tinha encerrado ali dentro. E aí, quando eu comecei a receber lá no nosso gabinete lideranças, vários segmentos, diversos segmentos da sociedade, me procurando para me sair, que precisava de mim, que era um nome que tinha, o Noroeste sem representante há um bom tempo, né, sem deputado, o Noroeste passando por um vazio assistencial muito grande. E aí me convenceram de sair. Aí nós saímos. Aí não foi fácil, não. Né? Foi fácil, uma campanha muito puxada, muito cansativa. Eu fui parar em médico umas 3 vezes, porque foi um desafio, né? Claro. Não, eu até brinquei com minha outra assessora, eu falei assim, nós vamos ganhar esse trem agora, viu? Dessa vez nós vamos ganhar, nós temos que conseguir vencer isso aí, né? Eu lembro que um dia o moço da chapa do nosso partido falou assim, você tem 30 mil votos? Não tem não, mas eu vou procurar eles. Aí isso me custou, né? Na verdade, ninguém tem voto, né? Até as urnas abrirem, até no domingo ninguém tem voto. Aí... Começa a ter voto 8 horas da manhã e vai até às 17. Fechou também, verdade. Tá ali os votos dentro. Aí eu fui fazer uma análise, minha cidade, cidade de quase 100 mil habitantes, né? 62 mil eleitores, né? Eu falei, gente, aqui eu posso conseguir esses 30 mil votos. Aí é algo que Deus trouxe pro meu coração. Aqui você semeou, agora está na hora de você colher. Mas pensando bem assim, a colheita também não é fácil. Foi uma colheita de manhã, de tarde, de noite. Eu ia na casa das pessoas, eu falando a mesma coisa. É agora a nossa oportunidade. Se não for agora, não vai ter mais. E realmente não ia ter, né? Um outro nome, não sei. E foi um trabalho muito puxado, né? Uma deputada, isso é muito bacana de escutar isso da senhora. Muito cansativo. Muito bacana pela história aqui que a senhora contou aqui. E eu vou te falar, eu fiquei teve uns minutos atrás aí que até me emocionou, porque tem que se colocar no lugar da pessoa. Tem que colocar. Ah, gente, oferecimentos, porque senão acaba o programa. Se não falar das propagandas aqui, sabe, deputada? Quintal, o melhor marketing do país. Quintal, campanhas criativas. Outra, porque já tem gente ajudando também. Uma era só Quintal, agora já tem outras pessoas. Bonfim Veículos, ó. Bacana aí, ó. Obrigado pela ajuda. Gilberto, obrigado pela ajuda aí também das canequinhas que você pediu para fazer aí. Muito obrigado, viu, Gilberto Almeida? E Quintal Campanhas Criativas, o melhor marketing do país. Porque senão, gente, não tem mais programa, entendeu? Deputada, e nós temos um quadro aqui
que chama Rapidinha. O que é Rapidinha? Para não interpretar mal também. Rapidinho é o seguinte, nós fazemos a pergunta para senhorita, você responde com uma palavra ou uma frase. É tipo um ping-pong, né? Vai lá e volta cá. Vamos lá então, deputada. O que você mudaria no Brasil? O que eu mudaria? A educação. Educação. O que é rua para você, deputada? Rua é um aprendizado. Eu sabia que você ia falar isso, deputada. Eu sabia. Ô, gente, eu tenho que falar isso. Eu senti que ela ia falar isso, que é o maior aprendizado que ela teve. Porque a rua é verdade mesmo. Eu costumo dizer, deputada, que a melhor universidade da vida, é claro, que tem que ter a acadêmica, óbvio, mas a melhor é a UDV. O que é UDV? Universidade da Vida. Não tem outra que te ensina mais do que essa. Deputada, família. Família, projeto de Deus, minha vida. Marli Ribeiro. Fala um pouco aí sobre você. Eu me acho doida. Doida? Peraí. Então nós temos que voltar aqui, deputada, porque eu também me considero doida. Eu já vi uma atividade. Até a Gisela está aqui, que não deixa mentir. Vamos mudar essa frase. Não, mas doida, isso aí foi mal bacana, deputada, porque eu também me acho. Você sabe por que eu basei? Só as pessoas mais verdadeiras que existem na face da terra são as doidas. Sabe por que eu falo? Doida entre termos. Sabe por que eu falo doida, loucura? Porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E quando você tem a sabedoria de Deus, você faz loucura. Certíssimo. E eu fiz muita loucura e continuo fazendo loucura. E arrepiar, certíssimo. A doideira, a pessoa, quando ela quer dizer aqui, é claro que ela quis dizer isso. A pessoa doida, ela é mais verdadeira, ela é mais espontânea. Ela não pensa para falar, ela fala, age com a alma e com o coração. Com o coração cheio de bondade. Por isso que as pessoas mais certas, mais centradas, acham, não, ele é doido. Não é que ele é doido. É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa sincera. Aí ela passa, em algumas circunstâncias, algumas ocasiões, por doida. E falam aí. Não é isso? Mais ou menos isso, deputado? É verdade, mas Marli Ribeiro está aí a sensibilidade. Sensibilidade. Pode ser também sensibilidade. Pode ser sensibilidade. E para finalizar, deputada, por que você aceitou o convite de estar aqui no meu programa? Então, eu aceitei o convite até porque... Bom, eu posso falar um pouco de Deus, não posso? Claro. Eu tive sonhos proféticos. Você tem um tempo se você quiser aí, deputado. Não, eu tive sonhos proféticos lá atrás. Né? Toda a minha história de vida, eu sempre fui uma mulher de fé, de oração. E todas as vezes que eu vivia em momentos difíceis da minha vida, eu recorria à oração. De joelho, já fiquei a noite inteira orando para Deus me dar um sinal, me dar uma direção, para mim não tomar decisões precipitadas, mas uma decisão que Ele tivesse no meio dessa decisão. Então, todas as vezes que eu fiz isso, eu obtive a resposta de Deus através de sonho e de visão. Então, lá atrás, hoje, lá na minha igreja, chegar lá na minha igreja, as pessoas vão falar, realmente ela contou esse sonho. Lá atrás, a gente teve sonhos que Deus estaria me levando para o lugar onde tinha centenas e milhares de pessoas. E que ali, Ele falava, você vai falar sobre vida, sobre célula, você vai falar em rede nacional. Então, assim, aonde eu for, onde eu estiver, eu tenho que falar de vida, eu tenho que falar de libertação, salvação. Então, um convite ao seu podcast, para mim, uma oportunidade de eu falar daquilo que Deus fez na minha vida e falar para as pessoas que tanto precisam, né? Que as pessoas que estão sem perspectiva de vida, sem esperança, que ainda existe uma esperança e que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. Então, assim, não podemos desanimar nem desistir. Então, o seu podcast está me dando a oportunidade de eu falar para as pessoas que estão me ouvindo, entendeu? Eu quero até te parabenizar, porque você também, como sensibilizou pela nossa história, com certeza você também tem um grande chamado. Você também faz parte desse projeto, que é o Projeto Vida, né? Porque para levar um depoimento desse, um testemunho desse, é alguém que realmente tem um interesse do bem, né? De ver o bem, né? De fazer o bem para a sociedade. Olha, eu vou falar mais uma vez. Estou emocionado. Acho que a deputada veio aqui para falar, na verdade, que as pessoas
todas elas têm um propósito. Eu chamei a deputada, insisti dela vir aqui, a primeira vez não deu certo. Porque eu fiquei até um pouco meio bravo, falei, olha, Gisela, não pode, assim. Mas aí eu falei assim, eu não vou chamar mais. Eu pensei assim, eu não vou chamar mais porque talvez ela não quer que eu chame. Mas aí veio o meu empresário, que até o Gustavo Dias, e falou assim, Raul, você tem que parar e pensar nas coisas. Uhum. Talvez ela não pôde vir. Eu falei, não estou duvidando do que ela não pôde vir, não. Mas chame uma outra vez. Uhum. Aí eu imediatamente falei, é mesmo, Gisela, você me desculpa, é verdade. Ela está aqui também, ela sabe disso. Aqui nesse programa não tem mentira e não tem corte, não tem nada. Virei e falei assim, não, tudo bem, vamos lá, Marli. E não conhecia essa Marli. Não conhecia essa Marli. Por que eu não conhecia? Porque ela é muito, lá na Assembleia, ela se impõe, claro, como uma deputada, é loura, né? Loura, e assim já chama mais atenção. Assim, não, essa mulher, será que ela... não é que ela é metida, mas ela passa mais a primeira impressão não é a que fica, mas ela passa mais assim, ó, como dizendo, eu não vou conversar. Falei, não vou chamar essa mulher, não. Tipo assim, pensando que era metida. Mas estou vendo que é o que ela falou aqui. É Deus que promove as coisas. Eu sou católico, mas frequento células. Viu? João Leite sabe disso. Um abraço, meu deputado, amigo João Leite. Frequento as células dele toda terça-feira. Todas as religiões que é para fazer o bem, nós fazemos. E eu estou vendo o testemunho, porque isso é um testemunho, da Marli Ribeiro, que me emocionou, que me passou aqui, que não é por um acaso que ela está vindo aqui no programa, e nem é por um acaso que ela contou uma história diferenciada. E olha, eu vou falar uma coisa para você, deputada. Eu duvido, olha o que eu vou te falar aqui, eu duvido que alguma dessas pessoas todas que vão passar aqui pode ter uma história parecida com o seu sofrimento. Mas mais, eu não acredito, não. Porque o que você passou, deputado, eu vou te falar, é uma prova que Deus te deu para você levar a palavra dele mesmo. Continue levando, deputada, Amém. Continue fazendo isso que você faz, com maestria, com profissionalismo e com bondade. E olha, eu vou te falar, prazer em conhecer a verdadeira Marli mesmo, porque é uma pessoa muito bacana, vejo Obrigada. Bondade em você Obrigada. E vejo que você passou por um sofrimento muito grande, mas que Deus agora te deu a glória de curtir a vida e, claro, com responsabilidade e fazendo bem a todos, sem olhar a quem, como nós falamos no início. Muito obrigado por participar do meu programa. Eu estou aqui é a sua sala, é a sua mesa, você pode vir quantas vezes você quiser trazer a palavra de Deus, que isso é muito importante também, viu? Bacana. Muito obrigado. Eu te agradeço demais. Você até desculpa de alguma forma, tudo, porque aqui é tudo natural. Não, Marli. Sem problema. Olha, parabéns mais uma vez. Obrigado, viu, Gisela, por você ter trago a sua deputada aqui para contar essa linda história que poucos programas vão colocar uma história dessa no ar. Uma história verdadeira, uma história de sofrimento e, acima de tudo, de superação. Boa noite aí, gente. Ou boa tarde. Muito obrigado pela audiência.